Olá, pessoal! Estamos aqui para a gravação de mais um podcast Brasília do Meu Coração. E a gente recebe aqui hoje, com muito prazer, o Carlos e a Aline, que são empreendedores, empresários aqui em Brasília, lá de Sol Nascente, e que criaram essa marca MG Bolos, de bolos no pote. É uma história muito interessante que a gente conheceu e quis trazer aqui para vocês. Nós vamos aqui tentar contar um pouco dessa trajetória, todo o caminho que eles percorreram para chegar até esse produto maravilhoso que a gente está vendo aqui na frente. Obrigado, Carlos. Obrigado, Aline, por vocês estarem aqui, aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. Gente que agradece pela oportunidade. Imagina. Bom, antes de entrar no produto, no que vocês vendem hoje, né, no bolo do pote e outros produtos que eu sei que vocês também vendem, vamos contar um pouquinho da trajetória de vocês. Vocês nasceram em Brasília, vocês são de outro estado, vocês são de onde? Eu sou de Anápolis. Você é de Anápolis? Nascido lá em Anápolis, criado lá, Sim. veio para Brasília quando? Com 22 anos. Tenho exatamente 16 anos. 16 anos. E você, Aline? Eu nasci em Goiânia, mas fui criada um pezinho em Anápolis, um pezinho em Brasília. Meu pai sempre trabalhou aqui em Brasília e aí nas férias eu ficava lá e cá, lá e cá. Ficava em Anápolis, estudava e vinha para Brasília passar as férias. E sempre foi essa trajetória E aí você conheceu o Carlos aqui em Brasília? em Anápolis, Em Anápolis? em Vocês Anápolis. vieram juntos para Brasília? Sim, nós nos casamos lá em Anápolis e aí eu engravidei. E pelo fato de algum probleminha de saúde, pelo fato de fazer acompanhamento no hospital de base, que eu descobri aqui, pelo fato do meu pai morar aqui, aí nós tivemos que vir para cá, porque aí eu precisava de um acompanhamento mais próximo, porque era de alto risco. Aí nós tivemos que vir embora e viemos de Malicuia para o DF. Aí resolveram ficar. É, porque aí logo a gente começou. No começo foi um pouco difícil, mas logo o Henrique começou a trabalhar. Aí foi criando raiz, ganhando estabilidade. E aí começamos a ter um amparo das pessoas, da comunidade, de amigos. Acabamos que pegamos raiz e voltar para lá não é uma opção para gente. Pelo menos hoje não, né? Entendi. Não sei no futuro, mas hoje não. Legal. E vocês vieram, vocês moravam onde no início? Sempre foi só Sempre nascente? foi no Sol Nascente. Sempre foi ali pela redondeza da Ceilândia, Sol Nascente. Primeiro era pelo trecho 1, depois fomos pro 2 e hoje estamos no 3. Mas sempre Sol Nascente. Vocês acompanharam todo o crescimento daquela região, que cresceu muito Sol Literalmente, Nascente, sim, né? Daquela época para cá, virou sim. uma grande cidade. Aquela expressão que o povo fala assim, quando eu cheguei aqui só tinha mato. É, Aham. realmente, quando a gente chegou lá só tinha mato. E como é que é agora, Hoje Sol está bem Nascente? desenvolvido, graças a Deus temos de tudo ali. Não precisa da gente ir na Ceilândia só mesmo pelos bancos, mas de tudo ali você encontra. Os melhores supermercados, até mesmo posto de combustível está abrindo ali por perto da região, né? Então, assim, a gente vai mesmo só E o para. que é que falta melhorar lá, na opinião de vocês? O que é que não tem ainda, que precisava ser resolvido, que o governo precisava resolver? O que é que você acha, Carlos? Esses últimos 2 anos, o governo atual tem investido bastante em infraestrutura, né? Quem vai lá hoje, eu vejo que surpreende muito. Em questão de infraestrutura mesmo, asfalto, esgoto, ele melhorou muito. Está finalizando, na realidade. Como ela falou, tá na nossa visão, que mora lá, é investimento de empresários grandes, né? Como posto de combustível. Tá acabando de finalizar um, parece. Hoje tem uma rede forte lá que é o de, de atacadista, que é o Forte, né? Tem muito próximo. E eu creio que quando alguém começa a investir em um local, os demais também começam a observar, né? Que ele tem potencial. Então, assim, eu creio que é só questão de tempo mesmo para as coisas acabar de engrenar. Da época que vocês chegaram para hoje, melhorou Demais. 100%, diria. De Sim, mil por Mil por cento. cento. 1000%. Muito, Bacana. E é bom, né? Porque isso dá dignidade para as pessoas, ter uma sim, rua sim, asfaltada, ter um sim. saneamento sim, básico, ter uma calçada que você possa sim, sim. andar.
Isso, se os políticos soubessem como isso impacta a vida de quem mora nessas regiões, né, mais afastadas, Não, com certeza. fica muito melhor. É o que eu costumo dizer, as pessoas precisam reconhecer que no sol nascente existe pessoas de bem. Existem pessoas que merecem ser olhadas com uma visão de que são dignas de verdade, que luta, batalha dia a dia pelo pão de cada dia. São pessoas extraordinárias. Tem pessoas que merecem ser ouvidas e reconhecidas dentro da nossa comunidade. Sem dúvida, não, eu não tenho a menor dúvida disso. Legal você ter citado. E aí, quando vocês chegaram, vocês foram trabalhar com o quê? Quando vocês se instalaram aqui em Brasília? Não, agora nós moramos em Brasília. Meu primeiro emprego em Brasília foi no Macro Atacadista, que hoje é a Avan, né? A Avan junto com o Atacadão, era tudo Macro, né? Uma rede, se eu não me engano, holandesa, se eu não me engano. Hoje não tem mais em Brasília. Foi meu primeiro emprego aqui. Fiquei lá, se eu não me engano, por 4 anos. Entrei como repositor e saí como vendedor de televendas, né? Então eu tive um crescimento lá dentro. Então, assim, de lá eu fui para as outras redes. Saí do Macro, eu fui trabalhar se eu não me engano, na Brasnica, que é uma distribuidora de fruta nacional, né? Tem em Brasília, Rio de Janeiro. Fiquei também um bom tempo. E saindo da Brasnica, meu último emprego foi no Fujioka, que eu fiquei 8 anos da minha vida dentro do Fujioka. Mas sempre direcionado a vendas. Qual unidade do Fujioka você trabalhava? Porque Eu tem várias, trabalhei, né? Tinha sim. várias lojas. Eu fiquei muito tempo, 6 anos no Conjunto Nacional, né? E os últimos 2 anos eu fiquei lá na Ceilândia mesmo. Você era vendedor lá. Sempre vendedor. Sempre área de vendas é uma área Entrei na difícil, né, Carlos? Entrei como vendedor e finalizei como vendedor. Ah, legal. E você ficou 8 anos, só que você era um bom vendedor, porque Tentava. quem não sabe vender não fica 8 anos no mesmo lugar ali, e é Realmente, difícil vender. Vendas é um desafio diário, né? Eu costumo dizer hoje para os meus meninos que é uma das poucas profissões que você nunca sabe o que vai acontecer. Você sai de casa realmente querendo fazer o melhor, mas é uma profissão que não depende só de você, só do seu querer. Existe todo um cenário que você tem que fazer que as coisas aconteçam do jeito que você precisa, mas é algo que você não pode controlar. Por isso que é interessante, no meu ponto de vista, né? E lá você cresceu também, como no Macro? Como é que foi a sua Busquei. experiência no Fujioka? No Fujioka eu busquei crescimento, graças a Deus eu encontrei pessoas, né, que realmente me deu espaço até um certo ponto, que deu para dar, que infelizmente eu não busquei muito estudo, né, eu não sou formado, não tenho formação, por erro meu, né, de certa forma, porque tive que buscar trabalho muito cedo para dar um suporte em casa. Então, de certa forma, na minha época, como não tinha como você suprir os dois lados, né? Hoje, graças a Deus, a moçada aí tem mais suporte em casa para ter essa dinâmica. Na minha época, não. Então, dentro do Fujioka, o que pôde para mim buscar, eu busquei. E o Fujioka é interessante que ele investe muito nos profissionais lá dentro. Ele dá bastante curso, investe bastante nos seus profissionais. Então, quem busca crescimento, lá para mim, ao meu ponto de vista, realmente é uma boa escola, entendeu? Nessa área de vendas. E por que você saiu de lá depois? Depois de lá você foi para onde? Lá Aí foi empreender. Isso, surgiu essa janela dentro do próprio Fujioka, né? E eu acabei ouvindo a voz do meu último gerente. Ele eu vou falar hoje, porque hoje ele parou um pouco de comer por motivo de saúde, mas ele era um cliente fiel meu na época do nossos bolos. E ele falou, cara, esse é o caminho. Usa tudo que você tem de conhecimento na venda, abraça isso aí que vai dar certo. Ah, então antes de sair de lá você já fazia o... Já trabalhava. A Aline já estava fazendo o bolo. Comecei a fazer um serviço paralelo, né? Ah, porque e você levava para vender lá? Isso, lá dentro. Lá dentro, assim. E o que ele te falou? Como é que ele te incentivou? Ele consumia, aí ele via aquela dinâmica minha, atendendo os clientes. Aí eu oferecia, moço, cadê o bolinho? Aí eu corria no carro, pegava meu carro, pegava para cliente. Aí ele, cara, você tá lá e cá, eu nem tenho você aqui, você nem tá lá, e aí? Aí eu fiquei meio constrangido, falei, poxa, não, mas eu vou te entregar o resultado. Aí corri e entregava. Ele falou, não, cara, eu quero que você entenda que você tem que focar numa coisa só. Acredita no que você tá fazendo. Só que assim, para você acreditar em algo, como se diz, picado, unidade,
Como é que um bolo de R$ 5 vai manter minha família o padrão que hoje eu consigo? Então, até isso entrar na sua mente complica. E ela há um ano batendo na minha cabeça. Bora, bora. Acredita. E eu, rapaz. Você achava que não ia conseguir vender o suficiente Sim. para conseguir sustentar a família. Sim, esse foi o meu maior medo, na realidade. E quando você teve coragem? Quando é que foi a hora? Agora eu vou. Quando literalmente ele me pressionou. Ele falou, Carlos, não dá. Ou você tá lá, ou você tá aqui. Aí assim, ele falou, cara, como amigo, se eu tô te falando que o seu produto tem potencial, acredita. Aí eu sentei com ela em casa, aí ela falou, vai, é só você querer. Eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei nele, perguntei qual que era o procedimento, ele me explicou que eu teria que fazer uma carta apoio, abrindo mão, né? E que a empresa ia fazer o possível para me dar todo o amparo, né, possível, para eu me perder o menos possível, né? Porque, de certa forma, é uma vida, né? Aí foi o que a empresa fez. Realmente me deu um amparo muito grande e eu acabei saindo. Você achava também que não tinha mais como crescer lá dentro? Já tinha chegado no seu auge lá? De certa forma, a única coisa que a venda é um pouco complicada é a idade. Chega uma hora com a galera que vem com sangue novo, ter mais resistência física, tem algumas coisinhas que implicam para quem tem uma idade um pouco mais acima, vamos por assim. Então são detalhes. Aí você observa que a sua idade está um pouco mais avançada e que você talvez não consiga chegar tão longe quanto você busca. Ou você acostuma, né, e aceita aquilo ali, ou realmente você busca algo novo na sua vida. Pela misericórdia de Deus, esse algo novo aconteceu. Amém. Né? É o que eu costumo dizer. Realmente a, a virada de vida para mim, eu devo totalmente a ela. Eu tinha um talento do meu lado e literalmente eu não tinha visto, né, vamos por assim. E ela que falou, cara, vamos E o embora. seu gerente te avisando, ó, isso aqui E é ele me bom, isso avisando, aqui vai dar certo. Entendeu? Mas realmente, o sentimento do medo, se você deixar, ele te trava de uma maneira incrível, cara. Mas empreender dá medo. Né? Demais. Porque você está tomando risco. E aí você está investindo tudo que você tem e aquilo pode não dar certo eventualmente. E aí dá um medo mesmo. Às vezes a pessoa prefere ficar num lugar seguro, que você tem um emprego fixo, né? Todo mês tem um salário e tudo. E aí, Aline, vamos voltar aqui um pouquinho. Vocês chegaram, o Carlos foi trabalhar no Marcos, depois do Fujioka. E aí você? Eu sempre fui do lar. Sempre foi do lar. Sempre fui de casa. Eu fazia algumas coisinhas assim para me manter, assim, pouca coisa, né? Sempre fazia um pão de queijo para vender, fazia uma unha, bordava ponto cruz, fazia tapete de crochê. Então eu sempre gostava de ter o meu dinheirinho. Eu sempre gostei de ter uma reserva, como diz meu pai. E aí, mas quem sempre manteve a casa, o sustento da casa, sempre quem trouxe era ele, sempre foi ele. Né? Tanto que eu falo hoje, cara, sem você a MG Bolos não existe. Porque eu só sei fazer bolo. Mas existe toda uma logística por detrás. Então, assim, sem a cabeça pensante dele e a cabeça pensante dos nossos colaboradores amigos, não vai para frente. Porque eu só tenho a ideia. Mas quem administra tudo são eles. Entendi. O Carlos ficou meio cuidando da parte administrativa e você cuidando das receitas ali. Isso. Da confecção dos bolos. Você começou fazendo o que primeiro? O bolo de aniversário. Pra vender, você fazia pão de queijo, mas o que começou a fazer que deu vazão? Eu sempre gostei da área da comida. Sempre gostei de cozinhar, sempre foi o meu hobby favorito. O Thiago também, gosta da área da comida. E aí, minha mãe, ela sempre foi cozinheira, sempre trabalhou com bolos e eu cresci nisso. Minha mãe, hoje a gente estava até comentando, né? Menino, se você ficasse na cama até 7 horas da manhã, você podia preparar o lombo. Tu apanhava, tinha que levantar cedo. Minha mãe sempre foi da madrugada mesmo, 4 horas da manhã. Ela tinha 3 empregos, fazia crochê até 4, de 4 a 5 fazia salgado, depois saía para vender roupa. Então eu cresci assim, trabalhando com a minha mãe. E a minha mãe sempre inseriu a gente, botou a gente para começar a fazer comida com 7 anos de idade, todos. Todos lá em casa sabem cozinhar. Todos os filhos, dos 4.
E aí eu cresci vendo ela fazendo, e aí acompanhando ela. E aí, quando veio a pandemia, eu surtei. Meu pai estava no Pará, tinha ido de viagem, passou uns 3 meses lá. Ele foi em dezembro, quando a pandemia estourou, em março, ele não pôde voltar. E aquilo ali ficou na minha cabeça, cara, meu pai vai morrer e eu nunca mais vou ver ele, porque os dois faziam parte do grupo de risco. Falei, pronto, agora é o fim. E aí a gente, em casa, no apartamento, 45 metros quadrados, né? E 45 metros quadrados o apartamento. Eu comecei a acompanhar, ver vídeos, mas todo mês eu sempre fazia bolo de aniversário. Para mim, uma formiga fazia aniversário era motivo de fazer um bolo para comemorar o aniversário da formiga. Não tinha esse bolo aqui do Não, pote. não Não, Era existiu só o bolo de bolo, só aniversário. os bolos de aniversário. Aí eu comecei a fazer cursos online. Aí o comércio voltou a trabalhar e eu acordava assistindo vídeos online, aprendendo. Ia dormir assistindo. Teve um dia que ele acordou irritado. Você já tá ouvindo essa mulher não sei há quanto tempo, você podia pelo menos ganhar dinheiro com isso daí. Eu falei, olha, não é que é bom? Aí Olha a nós voz de fomos. Deus aí. Isso, aí eu peguei e fiz um bolo, era aniversário dele, aniversário da mãe dele. Nós fomos para Nápoles. Chegamos lá, reunimos toda a família dele que é de lá. E uma das tias dele falou assim: menina, você tá perdendo dinheiro. Passa teu bolo e vai vender. E fiz. No primeiro final de semana que eu falei assim, tá, vou vender 8 bolos. Menino, fiz os 8 bolos e entreguei. E aí, com isso, trabalhei com o bolo um ano, só os bolos de aniversário. Só que aí eu começava a perder muito a parte do bolo, porque às vezes o bolo de aniversário, uma massa te dá 4 discos, a gente chama de disco. Uhum. Só que para o bolo de aniversário eu só usava 3. Então, me sobrava um disco. O que eu ia fazer com aquilo ali? Eu me desculpa quem gosta de congelamento. Eu, particularmente, gosto de tudo fresco, da hora. Tem amigos confeiteiros que trabalham com congelamento. Eu não gosto. Coisa particular minha. E aí eu falei, Henrique, a gente tá perdendo dinheiro. E é muito, né? Porque eu jogava fora, o menino tomava café. Aí ele pegou e o comércio fechou de novo. Aí eu falei pra ele, cara, esse aqui me dá 5 bolos no pote. Se eu fizer, você leva lá pros meninos ver se compra. Ele, tá, faz aí, vamos ver o que dá. E assim foi começando de 5, de 10, de 15. E tamo aí no mercado há E esse produto aqui você começou 4 vendendo anos. 5, porque era uma sobra. Isso. Esse não. Não, Nós não, começamos com um esse, bolo esse no modelo pote. aqui. Isso. Não 5. esses aqui, mas o Isso. modelo que levou você a Isso. criar esse aqui foi no início vendendo Isso. 5, porque era uma sobra do bolo que você fazia Sim. de aniversário. E me diz uma coisa, Aline, você citou e aprendeu a cozinhar há 7 anos, né? Você acha que isso foi importante para você chegar nesse patamar hoje de Eu creio que sim. manipulação da comida, de fazer bolos? Sim. Porque muita Toda, gente, toda a estrutura que hoje em dia o pensamento é que você não pode botar as crianças para trabalhar. Eu estou perguntando isso porque quando eu era criança, o meu pai também me colocava para fazer café da manhã. Eu não cozinhava comida, o almoço, mas o café da manhã eu tinha que preparar o café. Ele mandava, cada dia era um. São 4 irmãos lá. E a gente fazia esse rodízio de fazer o café, cada um tem um dia de café. Eu tinha que engraxar os sapatos do meu pai, todos. Se ficasse ruim, ele mandava engraxar de novo, até ficar 100%. Na época, eu até ficava chateado. Falei, cara, eu trabalho aqui, tenho que engraxar o sapato do meu pai. Mas hoje eu vejo como meu pai estava fazendo aquilo para me ensinar a ser uma pessoa responsável, Uhum. para me ensinar a importância das coisas. Então a gente sentava à mesa e tinha que comer de tudo. Não podia dizer, isso aqui eu não quero comer, eu não gosto. Eu falava, não, tudo que sua mãe fez, você precisa comer um pouco. Isso só vai levantar daí quando você comer, terminar de comer. Então por isso que eu estou te perguntando, essa importância, né, desde cedo de você ter Sim, tido essa experiência dentro de casa. ser inserida nos afazeres de casa dá um despertar pra gente, né? Depende de mim, né? Eu preciso fazer porque não vai ter outra pessoa para fazer.
E aí, pelo fato de você estar ali fazendo todos os dias, acompanhando passo a passo, porque minha mãe sempre foi muito trabalhadeira. E ali eu era, vou usar o termo braço direito. Então, eu passei a gostar. Eu costumo dizer assim, gente, me dê 5 panelas para fazer comida, mas não me dê 5 panelas para lavar. Que eu gosto. Ali eu me sinto útil, ali eu me sinto em casa, vamos dizer assim. E é o Carlos que lava a panela lá hoje? No início da É. MG Bolos, ele sofreu um pouquinho. Porque ele saía, como eu trabalhava sozinha na cozinha, tanto da parte do recheio quanto da parte da montagem, quando ele chegava das vendas, ele ia lavar. Ele e o Henri Gabriel, que é o nosso filho, lavava Vocês têm um tudo. filho só? Só um filho. Como é que é com o seu filho, Carlos? Assim, ele ajuda vocês lá? Como é que você faz para passar essa experiência toda que você tem de vendas aí para ele, ou da sua vivência, né? Mas o R. Gabriel, eu até brinco com todo mundo dos bastidores, que eu não gosto de elogiar ele, porque filho é igual juiz de futebol, né? Tá uma maravilha. Se elogia, parece que estraga. Você Mas, torce para que time? eita, eu sou palmeirense. Ixi, vamos cortar essa parte aí. Eu sou corintiano. Eita, Virgem. então o Eita foi bem colocado aqui. Foi bem colocado o Eita. Cara, o Henry realmente, o Henry é diferenciado, mas assim, eu tento colocar a base que eu aprendi com a minha mãe, com ele, por mais que muita gente, isso não existe mais, é pensamento antiquado e tal. Mas quando o resultado flui, todo mundo elogia. Só que para chegar nos elogios e nos aplausos, existe um bastidor. E bastidor é complicado em tudo na vida, né? Um teatro, enfim. Todo bastidor é feio, né? Uma hora que vai fazer o espetáculo é uma maravilha. Então, assim, o Henry hoje, com 16 anos que ele fez agora esse mês, tá no padrão que ele tá, igual eu recebo elogios na rua dele, na família. Lógico, ele não é perfeito, ele tem os defeitos dele. Pô, é um menino posturado, é um menino que sabe entrar, sabe sair, pede licença para entrar no comércio, que é o básico, cara, a educação é o básico. E o povo fala, nossa, que menino é diferente. Gente, não é diferente, é o básico. Então, assim, aquela criação antiga, eu tento impor um pouco hoje, né? Ele saber o lugar dele, saber na hora de fazer. Comete os vacilos como qualquer adolescente. Mas é um cara, pronto para servir, literalmente. Então, assim, eu brinco lá com os meninos, uma brincadeira real, que eu crio ele para me servir, de certa forma. Não é que ele é meio criado. Mas ele, por exemplo, ele não come se ele não olhar para mim e para ele ver nós comendo. Enquanto nós dois hoje não tá comendo, ele não come. Então, assim, por exemplo, eu acordo, ele já vai e pergunta o que o senhor precisa. Aí eu vou caçar um sapato, ele corre e me ajuda. Vou precisar de alguma coisa, ele vai e busca. O senhor já tomou um remédio hoje? Já fez isso? Ele tá lá na avó dele, eu tenho 2 dias, 3 dias. Liga todo dia cedo para dar benção. Oi, mãe, bom dia, benção. Como é que a senhora tá? Pai, bom dia, benção. Então, assim, é dele já tá impregnado nele. E eu falo para ele, cara, quando você tiver os seus, não deixa essa essência morrer, não. Continue ela. Rapaz, eu fui em tal lugar, a pessoa falou que eu sou diferente. Cara, isso ser diferente é bom, não é ruim. Engraçado, ser educado é diferente. Ser diferente é bom. Esse é o problema hoje. Mas ele tinha até que te ajudar a caçar o sapato? Hoje ele me ajuda ainda com o seu sapato. Né, eu tenho uma dificuldade de locomoção e tem época do ano que eu tô mais inchado e tal. Aí eu tenho dificuldade, aí ele corre já, entendeu? E ele é um pouco, pra mim, já de idade, já me acostumei, né, com a sociedade em si, com a minha deficiência. E ele não, ele ainda é muito dodói. E às vezes ele toma minhas dores quando as pessoas me observam. Eu Fica fico, incomodado. Isso. Qual deficiência? Né, Desculpa. eu tenho uma perguntar. paralisia infantil, né? Aí ele ainda se incomoda e eu tento trabalhar isso na mente dele. Por mais que hoje seja uma coisa tão mais normal, vamos por assim, mas ainda a sociedade ainda tem um pouco de dificuldade com essa adaptação de pessoas. E ele ainda se incomoda bastante. Então, assim, graças a Deus, o meu convívio social, as pessoas me tratam tão normal que às vezes até eu esqueço que eu tenho uma deficiência. E quando eu vou fazer algo, aí eu vou lembrar, eita, isso que eu não dou conta. Mas o não. fato da pessoa ter uma deficiência não quer dizer que ela não seja Não, uma pessoa normal. Normal que eu falo no sentido físico. Tem coisas que a gente sabe que não pode fazer e não vai dar conta. Aí às vezes eu esqueço que eu não dou conta e vou fazer e acabo me machucando ou algo do tipo. Eu falei, então não dou conta.
E como é que foi sua Entendeu? infância, essa sua trajetória por conta disso? Você Complicada. poderia se vitimizar, por exemplo. Muita gente faz isso, né? Fica se vitimizando e aí deixa de fazer as coisas. Em algum momento isso aconteceu com você ou você sempre foi Eu não, firme? eu não tive essa oportunidade de me vitimizar. Essa palavra eu fui até conhecer ela depois de velho, na realidade. Porque assim, eu acho não, tenho certeza. Foi muita questão como a minha mãe enxergou a situação na época. Eu comecei a ser atendido aqui no SARA, que inclusive é incrível o que eles fazem, né? Comecei a ser atendido aqui aos 2 anos de idade, se eu não me engano. E terminei meu atendimento aqui, eu já tinha quase 14 anos de idade. Eles fazem um acompanhamento incrível. E minha mãe nunca me tratou diferente, cara. Por exemplo, eu comecei a literalmente a andar, né, com 6, 7 anos, vamos por assim, quase 9 anos. Eu comecei a levantar o corpo. Fiz cirurgia para equilíbrio, fiz cirurgia para isso, para aquilo, para conseguir subir uma escada, um meio-fio. Para tudo eu tive uma cirurgia específica para o meu corpo se adaptar àquela situação. Né? Os nervos foram trocados, os tendões acima os 2 joelhos foram trocados, porque o que eu tinha nasceu atrofiado. Então o que eu tenho não é meu, né? Vamos por assim. E minha mãe nunca me olhou e nunca me tratou diferente. Como assim? Tudo que eu queria, eu tinha que ir lá e buscar. Não era aquela criação de hoje, coitado, meu filhinho, não. Quer, vai lá e busca. Então, assim, eu ouvi muitas pessoas na época, né, da família, que você é um bicho, que você trata ele igual, que você é um monstro. E, Falando pra sua e mãe. isso, e na época eu ficava, pô, saca, minha mãe é tão ruim assim. E hoje eu entendo que ela literalmente estava me formando, porque a sociedade não é fácil. O mundo aqui fora não é fácil. Então, se você cuida do seu filho como um dodói, o mundo não vai tratar ele como um dodói, como um coitado. A questão da vitimização é muito do como você é tratado em casa. Se você é tratado em casa como um coitado, você põe na sua mente que o mundo tem que te tratar como um coitado porque você teve essa base. E é uma base que eu nunca tive dentro de casa. Nunca tive. Como se as outras pessoas ou o próprio Estado tivesse que te Fosse sustentar ali, obrigar, fosse isso. obrigado a dar Aí, tudo que você aí você tem precisa. aquela. Hoje o povo, né, os psicólogos aí, falam que a gente faz a transferência, né? A minha mãe me tratou assim, então o mundo é obrigado a me tratar assim também. Então, por exemplo, ela sempre falou, ó, sempre foi eu e minha irmã mais velha, até vir as outras duas. Então tinha os afazeres. O Carlos não consegue ficar em pé para limpar um chão, mas ele pode lavar um banheiro. Nem que ele seca com a mão ali, mas ele pode lavar um banheiro. Ele não consegue lavar a louça, mas ele consegue guardar. Ele não consegue isso, mas ele consegue aquilo. Então sempre minha mãe sempre adaptou alguma coisa dentro de casa que eu não consegui escorrer das obrigações. Então eu sempre acostumei fazer alguma coisa dentro de casa. Entendeu? Ela nunca aceitou pouco, menos. Você não consegue aqui, mas você consegue aquilo ali. E assim foi, né? Então isso que eu aprendi com a minha mãe, eu passei pro meu filho. Hoje eu costumo dizer que meu filho com 16 anos, se eu soltar ele dentro de uma casa para arrumar, ele coloca muita mulher no bolso. E eu coloquei na mente dele que lavar uma louça, cuidar de um banheiro, cuidar da casa, não te diminui como homem. Você continua sendo um homem. Porém, você tem seus afazeres. Hoje a sociedade acha que um homem não pode lavar um banheiro. E se um dia ele for morar sozinho, ele sabe fazer isso. E eu até brinco com ele, ó, se um dia você casar e a sua esposa me reclamar que você não tá fazendo nada, o bicho pega. Tá apanhando. Então assim, porque não muda. Entendeu? E como uma coisa que a gente E eu aprendeu. tenho certeza que você ama muito sua mãe. A tua misericórdia é a base de tudo. Né? Querendo ou não, é a referência. E como a gente aprendeu recentemente, há 17 anos atrás, você não casa para ser feliz, você casa para fazer alguém feliz. Porque senão não vai dar certo. Então essa é a base que a gente passa para ele. Entendeu? Com essa mentalidade. Então é mais ou menos por aí. Então hoje eu agradeço muito, cara. Muito a minha mãe. Muita gente fala que você é muito frio. Não. Eu só não consigo ver a vida com tanta, vou usar o termo frescura, que a maioria das pessoas vê. Eu acho que pode mais, eu acho que pode diminuir esse dengo que todo mundo vê a vida, que tudo é difícil, tudo é complicado. Não, cara. Se ele conseguiu, eu também consigo. Cada um da sua maneira, cada um do seu jeito. Mas chega no mesmo ponto. Pô, cara, você é um Entendeu? baita exemplo pro mundo de hoje, sabe? Exatamente que a maioria das pessoas, essas nova geração principalmente, não tem essa resiliência.
Não tem essa superação, vamos dizer assim. A pessoa já se entrega rápido. Sim. Na primeira dificuldade, no primeiro tropeço, a pessoa já se entrega. E essa história que você está contando é uma história muito, muito inspiradora. De todo o trabalho que você teve, você trabalhava desde cedo e tudo. Você podia estar aposentado aí, recebendo uma pensão, sei lá, do governo. E não, você quis correr atrás daquilo que você acreditava, de trabalhar, de gerar valor para as pessoas, para a sociedade e para a sua família, especialmente, né? Como você disse, Sim. o casamento é para fazer alguém feliz. Imagino que você faça a Aline muito feliz. A gente Tô busca, certo? a gente tenta. Nem sempre a gente, né, chega no objetivo, mas né, busca todo dia fazer algo melhor, né? Sem Esse dúvida. é o ideal. E aí, para fazer algo melhor, você foi lá vender os 5 que ela fez naquele dia. Foi você que foi vender? Foi eu mesmo. Ela me deu um desafio, eu costumo dizer que vendedor vende tudo, né? Qualquer coisa. Aí ela até brincou comigo, você não é vendedor? Desafiou, hein? Eu costumo dizer que todo mundo tem um ponto para você despertar, né? E ela é esperta nesse ponto. Eu falei, vou levar. Cheguei lá e falei, gente, eu tô com um bolo no pote ali. Se eu voltar para casa, amanhã me bate. Queria que vocês experimentassem, me dessem um feedback, cara. Aquela humildade, tá? Os caras, não, você pode experimentar. Aí depois que a pessoa experimenta e dá aquele primeiro, você fala, pois é, custa tanto. Né? Você vê que gostou, então você cobra. Porque você falou, cara, não tá muito legal. Não, foi só pra você me ajudar mesmo. É só sobremesa depois do almoço. Mas como realmente o negócio emplacou, aí começou. Como era só dentro do Fujioka, você começa a criar aquela cadernetinha, né? Na hora do pagamento, você começa a fazer, a recolher tudo. Só que os meninos começaram a comentar para as lojas dos lados, né? Novo Mundo, e foi, enfim. Na época tinha Ponto Frio ainda. Quando eu vi, tava muita gente na loja procurar. Ei, cadê o menino do bolo? Ei, cadê o menino do bolo? Todo mundo querendo comer uma Isso, sobremesa depois do almoço. Depois do almoço. Os camelô na calçada. Começou, ei, cadê o menino? Falei, poxa, eu não vou dar conta. Foi quando, como tava na pandemia, eu falei pro meu filho, cara, eu preciso que você vá pra porta da loja. Não, pai, eu tenho vergonha. Eu falei, moço, você vai só sentar lá e ficar distribuindo, porque eu não posso estar saindo toda hora para ir no carro. Aí ele foi, sentou, acho que levou 15, se eu não me engano. Rapidão, ele, pai, acabou. Eu falei, então vai embora. Aí foi até uma bom dele aprender a andar de ônibus, né? É já algo mais libertador para ele. Eu pego um ônibus ali, vai direto, tal parado, você desce. Aí nisso as coisas foram crescendo, bicho. Aí chegou um rapaz no prédio, aí fez uma proposta para ele, e as coisas foram fluindo. Né? Chegou um ponto que realmente cresceu muito rápido. Foi aonde meu gerente teve que me dar um checkmate, e eu aproveitei Já estava engrenando. e acabei saindo. Você estava acreditando, né? Porque comida é muito qualidade. Né? Se as pessoas estão indo procurar, e esse boca a boca que espalha é um marketing poderoso, né? É porque tem uma qualidade, tem um sabor ali. E como é que você buscou esse sabor aí, Aline? É receita sua? Porque tem vários tipos aí, né? Na verdade, eu sempre gostei muito de estudar todas as áreas, né? Todas as áreas que eu faço, eu gosto muito de estudar cada produto. Mas eu sempre fiz bastante cursos online, presenciais. E assim eu acabo mudando do meu jeito. Todas as receitas eu adapto elas da minha forma, da melhor forma possível que se enquadre dentro da nossa produção. Eu faço testes, vou lá, compro essa massa de Red Velvet mesmo, o vermelhinho. Eu fiquei mais ou menos... Esse aqui é o Red Velvet? Isso, esse é o Red Velvet. Eu tô de olho nele, porque tem limão aqui em cima. Isso. Eu passei mais ou menos uns 6 meses tentando encontrar uma receita boa para ele. E eu não encontrava de jeito nenhum, e pesquisava na internet, no YouTube, comprava e-books, né, com receitas e fazia, não gostava. Aí eu peguei e comprei um e-book de R$750, chorado em 12 vezes no cartão de crédito. E gostei da receita, só que eu adaptei ela da minha forma. Adaptei ela na forma de quantidade de gordura, quantidade de açúcar. Eu sempre dou diminuída para deixar mais suave possível, para que você comece a comer o produto e consiga comer ele todo, porque a quantidade de gordura e de açúcar pesa o seu paladar. Aí você vai comprar e você não vai conseguir comer
um todo. Aí você fica fracionando, aí você não sente aquele gosto de quero mais. Então eu sempre deixo a receita mais suave possível. Mais suave para que você consiga comer e falar assim, cara, eu ainda comeria mais um pouquinho. Aquele gostinho de quero Que aí para mais. comprar no dia seguinte. Exatamente. E quando isso começou a crescer, vocês moravam num apartamento de 45 metros, fazia tudo ali. Tudo. E como é que foi isso quando começou a ter essa demanda? A demanda foi aumentando. Que é diferente de um bolo de aniversário, né? Bolo de É, aniversário é no dia do aniversário. Isso sim. aqui é todo dia que a pessoa pode comer. A gente teve que ser expulso do apartamento. Como é que foi isso aí? Conta aí pra gente. O rapaz falou, olha, sempre solicito o dono do apartamento que a gente morava, falou, ó, aqui é uma área domiciliar, né? Então, o fluxo de pessoas aumentou. Então, queria que vocês, né, se retirassem do espaço, porque tá difícil o convívio, né? Porque entra e sai de pessoas todo o tempo. E aí ele pediu o apartamento, muito gentil, educado, e deu um prazo pra gente sair, não pressionou a gente, tipo, quando chegou o prazo, ele não ficou em cima, ó, você vai sair amanhã? Amanhã? Não. Sempre paciente com a gente, foi um ajudador da gente durante o processo da pandemia, que quando o comércio fechou, ele ficou sem receber salário, e aí a gente ficou um tempo sem pagar aluguel, e ele nunca pressionou a gente, então assim, na verdade, ele foi um instrumento de Deus na nossa vida, pedindo o apartamento. Porque quando eu me mudei para esse apartamento, Deus tinha feito uma promessa para mim, que eu iria sair daquele apartamento para minha casa. E aí, quando ele pediu o apartamento, eu falei assim: tá brincando comigo, mas Deus me fez uma promessa, porque a gente é especialista de botar Jesus na parede, né? Por mais que a gente não esteja fazendo as coisas conforme Deus quer, a gente coloca. E aí Tem que ter fé. eu fiquei, mas Deus falou para mim que eu ia sair daqui para minha casa. E fiquei brava. Mas ali ele foi usado por Deus, porque ali nós mudamos para a nossa casa. Moramos de aluguel um determinado tempo. E aí o dono da casa nos fizemos uma proposta para que nós pudéssemos comprar a casa dele. Ah, vocês saíram do apartamento para uma casa. Para uma casa. De aluguel. Uma casa de aluguel. E tempos depois, o dono dessa casa fez uma proposta para que a gente comprasse a casa. E aí a gente pegou e falou: olha, a gente compra a casa, mas a nossa condição é essa. E ali, outro homem usado por Deus, né? Que ele, eu vou usar o termo, acatou perfeitamente todas as nossas propostas e assim nós estamos finalizando de pagar a nossa casa. Nossa, que coisa boa. Deus cumprindo as promessas. Cumprindo as promessas. E eu fiquei brava com o senhorzinho por ter mandado nós embora. Às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, não é isso? E aí começou a crescer. Eu tô te chamando de Carlos, ela tá te chamando de Henrique. Ela gosta mais do Henrique. É porque é Ela Carlos Henrique. Mas o que você prefere? Tanto faz? O Henrique pra ela fica melhor. Henrique, então a partir de agora é Henrique. Henrique, esse negócio começou a crescer, vocês foram para casa, acho que conseguiu uma produção maior. Como é que foi a administração financeira disso, né? Porque se você não tem um conhecimento ali, às vezes a coisa, muitos negócios quebram porque a pessoa não tem uma gestão financeira. Como é que foi isso para vocês lá? Quando começou a vocês viverem disso mesmo, não tinha mais o teu salário do Fujioka, vocês começaram a conseguir vender mais, isso estava sendo suficiente, imagino, para pagar o aluguel, pagar as despesas de casa, criar seu filho e tudo. E aí, como é que foi essa questão? Porque você é a parte administrativa. Ela é a parte boa, que é de fazer a comida aqui que a gente gosta, e você é a parte ali complicada do bastidor ali que está cuidando do negócio. Pois é, como eu falei no começo, eu não tenho formação, né? Eu não tenho nem oitava série completa. E eu fui uma vítima vítimas no sentido de que eu me empolguei, eu me deslumbrei muito com a parte financeira. Por falta de conhecimento mesmo, na minha cabeça o que entrava no caixa era meu. Meu no sentido, posso fazer o que eu quiser. O dinheiro tá aqui.
E aí, só que eu descobri na pior maneira possível que na prática não é bem assim, né? Tem que existir uma divisão, um controle de caixa ali. E nos 2 primeiros anos eu me deslumbrei muito, gastamos muito, né? Ao ponto assim de falar assim, ou aprende ou fecha. Gastando com coisas pessoais, não Sim. não da empresa. Não, sim, coisas pessoais mesmo, né? E comprando, é tanto, não compra. Ah, mas quer tanto, não compra. Ao ponto de você ir no mercado e não preocupar com o preço, né? Vamos pôr assim. Tava vendendo muito, então. Então eu me digo, não, porque assim, você acostuma pegar um saláriozinho no comércio. O que você pegar acima disso, para você já, você deslumbra, né? Você fala, nossa, aquilo ali cai todo dia. Então eu tô, como diz o outro, eu tô rico, mas na prática não é assim. Como eu não estava cumprindo com os afazeres administrativos corretamente, esses afazeres foram se acumulando. O que são? Boletos, fornecedores, funcionário, o próprio estoque da empresa, né? Então, assim, eu realmente errei muito, pequei muito. Graças a Deus, Papai de Céu entra de novo na história e coloca as pessoas qualificadas próximo de mim. Foi aonde eu tive a oportunidade de chamar meu primo para trabalhar comigo. Ele deu um clarão na minha mente. Cara, o caminho é esse. Você vai criar caixinhas administrativas, já que você não consegue. Eu não tenho facilidade com a parte informática, eu não tenho. Ele falou, cara, já que você tem dificuldade, eu tenho, nem tinha na época, você vai criar caixinhas. Aqui você vai. Ganhou tanto. Aqui você vai colocar do seu estoque para você repor. Aqui você vai colocar do seu funcionário. Aqui você vai colocar do boleto. O que sobrar disso tudo, você tira um pouquinho para simbolizar o seu salário da sua esposa. E o que sobrar, se sobrar, você pode chamar de lucro. E danou-se. É mal menos aí. Ele falou, no começo não sobrava nada, mal sobrava o meu e do dela. Aí eu comecei a entender que nós não tinha esse lucro. O tal do lucro fantasma que eu inventei na minha cabeça é porque eu não estava honrando os compromissos. Você achou que tudo que entrava era lucro. Entrou na conta é lucro. Na minha cabeça, sim. Aí chegou um ponto da gente criar um débito de 186 mil, se eu não me engano. Do segundo ano pro terceiro. Ao ponto de eu virar para ela e ela olhar para mim, por que você não tá dormindo? Por que você não tá... Eu estar em desespero. Eu tive que sentar com ela e abrir o jogo. A situação da empresa é essa. Ela ficou doida, porque assim... Que ali não acompanhava. Porque ela nunca... Eu fui omissa. Você foi omissa? Fui omissa. Ou não tinha tempo? Porque Omissão. o seu trabalho é pesado. Eu chamo isso de omissão porque ele nunca fez nenhum projeto sem a minha opinião. E aí, toda vez que ele perguntava para mim o que é que eu faço, eu faz conforme você acha melhor. Mesmo tendo a mentalidade, a convicção do que ele estava fazendo era errado. Então, eu deixei ele fazer da forma que ele queria. Então, ele foi levando. E aí, quando eu acordei de verdade, já estava bem de mal a pior. Mas eu tenho convicção de que é 50% de erro de cada um. Porque a omissão é pecado. Legal. Você aceita mais uma água? Por favor. Pega aí, Thiagão. Garganta um pouquinho muito. Esse tempo, né? Eu também tô saindo de uma gripe. A gente já vai continuar essa história, mas eu queria falar uma coisa, Henrique e Aline, que isso aí, cara, é um grande gargalo na sociedade. A pessoa não saber lidar com dinheiro. Não importa quanto ela ganha, se ela ganha pouco, se ela ganha muito, a pessoa não sabe gerir o recurso, aí chega o final do mês, o dinheiro já acabou, o salário já acabou, a pessoa ainda tem conta para pagar, e aí desespera, né? Porque você ter uma vida financeira saudável é liberdade, é qualidade de vida, independente de quanto você ganha, porque você tem que viver a realidade daquele momento. E aí, pensando nisso, eu vou ler uma palestra de educação financeira para ajudar as pessoas a fazer exatamente como teu primo te ajudou. De mostrar, porque eu também já passei por isso. Já fiquei endividado no cartão de crédito, cheque especial, o primeiro emprego, né, que você tem um salário, você, pô, agora eu posso gastar e tal, aí você gasta, faz um cartão de crédito, acha que aquilo é dinheiro e aquilo não é dinheiro,
né? Cartão de crédito não é dinheiro, é um empréstimo que você tem que pagar todo mês. E aí quando eu entendi isso, eu comecei a guardar dinheiro, a fazer separar, né, o que que era importante, o que que era sonho e tudo, e construir meu patrimônio dessa forma, sair do zero também, e hoje eu tenho um patrimônio. E vendo esse gargalo, eu criei essa palestra de educação financeira. Então você aí que está nos assistindo, se você quiser ver essa palestra, é uma palestra gratuita, eu quero fazer isso para ajudar as pessoas a não passar esse tipo de dificuldade, que eu passei lá atrás, que vocês passaram e tudo. É só apontar aqui para o QR Code, essa câmera, apontar para o QR Code e fazer a sua inscrição ali, que a gente vai te passar todas as informações da data e horário de onde vai acontecer essas palestras. Tá bom? E aí, voltando aqui, Carlos, e aí você estava lá com os boletos acumulados, com fornecedores, como é que é? O fornecedor não queria mais te vender? Como é que você fez para arrumar essa situação aí, quando você se deu conta? Cara, você tem duas opções. Depois que a Aline puxou sua orelha ali. E muito. E muito. Você tem duas opções, como sempre, né, na vida. Ou você volta para trás e aceita que, desculpa o termo, que errou e fez merda, tem que voltou para trás, perdeu, ou você enfrenta, né, e aprende com aquilo, enfrenta e segue em frente. Eu virei para ela e falei, cara, eu vou ligar para todo mundo, dos fornecedores, explicar a situação e vamos ver o que a gente tem para frente. Essa é a opção. Vamos manter os funcionários, né, abrir o jogo também, muita gente foi contra o que eu fiz, né, de abrir o jogo para funcionário, mas eu vi que ali foi libertador, vamos por assim. Liguei para os fornecedores todos que me vendiam no boleto, falei a verdade, ó, não tenho condições de honrar o compromisso, preciso de um tempo. Aí eles falaram, então a partir de hoje a gente corta o seu fornecimento e você vai ter que quitar esses boletos. Alguns até protestou, né, os boletos, que enfim, direito deles, né, lógico. E outros não, outros foram locais. Como você ligou pra gente, a gente vai congelar, não vai protestar, é você manter esse acordo. Vamos lá, deu 5 mil, vamos dividir para você 5 de mil, mas não deixa de pagar, não. Ao ponto de eu dever um rapaz, também instrumento de Deus na minha vida, ao ponto de eu dever 9 mil só de embalagem. Só de embalagem. E esse senhor incrível virou para mim e falou, ó, não vou protestar seus boletos, mas eu te faço 2 pedidos. Falei, qual? Não deixe de comprar comigo, porque você vai continuar comprando, eu sei. Mas você vai continuar comprando no dinheiro, então não deixe de comprar comigo. E sempre que você puder, bicho, não vou falar nem o valor. Se puder dar 100, 200, 1.500, vai pagando sua dívida devagarzinho. Foi o que aconteceu. Eu continuei comprando no dinheiro, né? Pessoa boa essa, hein? E fui honrando devagarzinho. Hoje, se eu não me engano, a dívida que era de 9, tá em 3 mil, caiu para 3. Esse mês vou dar uma outra fatiada nesses 3 mil, vai dar certo. E os restantes dos boletos a gente conseguiu eliminar todos, graças a Deus. E assim, a dívida que era de 186 mil no terceiro ano, no segundo ano, na verdade, indo pro terceiro, hoje a gente finalizou o mês de abril, quando fizemos 4 anos, literalmente quitado. Né? Então, assim, não existe mais esse débito, né, grande mais. E trabalhando com dinheiro. Aprendendo a trabalhar com dinheiro. Na verdade, eu aprendi a respeitar o dinheiro, a tratar ele melhor. Né? Foi onde essa empresa, por mais que eu não consegui ter formação acadêmica, mas a prática me ensinou. Que você respeitando ele vai, mas ele volta, entendeu? Então essa educação financeira na prática, que foi a pior maneira de se aprender, foi dolorido, mas hoje é muito prazeroso, porque realmente você valoriza cada situação, entendeu? Cada detalhe, cada valor, cada desconto, tudo você começa a valorizar, e ter outros olhos. E vocês estão com quantos funcionários lá que ajudam vocês? Porque isso o pessoal vai vender na rua, Isso. esse bolo no pote. Sim. Você fabrica aí todo dia e o pessoal sai para vender, é assim? Sim, sim. Ou tem encomenda? Também. Tem encomenda também? Alguma parte dos copos já sai praticamente já encomendado. A gente já sabe. Tal lugar eu vou deixar 5, tal lugar eu vou deixar 10, tal lugar que aqui deixa 15. Então os vendedores em si já tem os clientes dele, que a gente chama cartela de clientes, né? Pronto. Já tem os clientes dele. E outros clientes falam, quando vier aqui na cidade, eu não consigo ir na cidade no dia que ele quer. Aí eu mesmo vou lá pessoalmente e entrego, para tentar manter esse cliente, né? Lógico. Então, assim, hoje na rua a gente conta com 22 vendedores,
na rua, 6 supervisores, supervisionando os 22, e 5 meninas da cozinha. Se eu não me engano, dá 31 a 32 ao todo. Sim, Pessoas. se emprega muita gente. Hein? E- Vocês dois empregam muita gente. Tenho mais 2 pessoas na parte das compras agora. Consegui colocar 2 pessoas só para fazer a dinâmica das compras, para acompanhar os preços e tal, e ir atrás. Sabia que 75% dos empregos do país inteiro são gerados por empresas assim, micro e pequenas empresas? Você tem noção de como vocês são importantes para a sociedade? A família dessas 32 pessoas dependem do trabalho de vocês e da empresa de vocês ser uma empresa saudável, que ela não feche as portas. E quase aconteceu. Ainda bem que vocês tiveram essa ajuda do teu primo, o puxão de orelha aí da Aline Fez toda a e, diferença. e colocou a locomotiva nos trilhos, graças a Deus. E aí, quais são os sabores que tem lá, Aline? Quais são as suas receitas aí do bolo do pote? De cabeça eu não vou lembrar os sabores. Mas então diga aqui, nesses aqui, o que tem aqui? Esse é o tricolate, que ele é composto por 3 chocolates diferentes. Chocolate branco, chocolate meio amargo e 70% cacau. É o banoffee, que é um dos meus favoritos, que é doce de Eu acho que esse leite. vai ser o meu. Doce de leite, banana caramelizada, um bolo de canela bem molhadinho e mousse de ninho. Aquele de lá é o prestígio, ganache de chocolate, creme de coco, mousse de coco, casadinho de uva, que ele é creme de ninho, creme de chocolate, mousse mousse de ninho e mousse de chocolate. O de limão, que é o Red Velvet com limão, e o do meio é o de maracujá com chocolate e mousse de maracujá. Posso pegar um? Sim, fica à Eu ia vontade. pegar o de limão, porque eu adoro o doce de limão, assim, torta de limão, né? Sim. Mas banoffee também é minha preferida. Acho que o Thiago ia querer essa aqui, então eu vou pegar antes que ele pegue. Posso experimentar? Pode, Sim. com vontade. Porque eu tô curiosíssimo. Eu sou meio chocólatra, eu adoro doce. Banoffee, então. Inclusive tem uma amiga, a Michele, que ela faz uma banoffee, a gente trabalhava juntos, e todo aniversário ela levava uma banoffee, um bolo de banoffee. E aquilo acabava assim, eu falava, Michele, você tem que vender isso aí. Cara, isso é gostoso demais. Não sei o que. É uma situação parecida com a de vocês. Até hoje ela não vende, mas a banoffee dela é uma delícia. Eu adoro banoffee. Aprovado? O banoffee é bom. Cara, teu gerente tinha razão, velho. Tem que passar debaixo da mesa aqui, né? Na Maria Braga tem que passar debaixo da mesa. Cara. Quanto você vende um pote desse? Quanto vocês vendem? Esse grande ele sai a 22. Vale. R$22. Vale. Se eu não tivesse comido, eu ia dizer que é caro. Mas agora que eu comi, eu vou dizer que é barato. Vale demais isso aqui, mas é muito gostoso. Pra mim acho que vai ser muito. Vou guardar, vou ficar comendo uns dias aqui. Cara, muito gostoso. Muito mesmo. Pelo amor de Deus. Parabéns, Aline. E aí, se o pessoal quiser achar vocês, como é que faz? Quais são os pontos de vendas que os seus vendedores percorrem? Pois é, a gente não tem ponto de venda específico, né? Tem rotas específicas, né? Fixas. Que o pessoal sai na rua vendendo. Isso. Hoje, por exemplo, quinta-feira, temos uma equipe no Lago Sul, temos uma equipe aqui no setor bancário, né? Faz aqui o setor de autarquia. Autarquias. Aí daqui eles vão faz o sudoeste. Tô com outra equipe em Goiânia nesse momento também. Tô com em Aparecida de Goiânia. Tô com Quinta, Lago Sul, Plano, Goiânia. Deixa eu lembrar. Ixi. Hoje eu tô no Paranoá e no Itapuã. E a sexta equipe tá no Gama.
Ela tá em Brasília inteira, praticamente. Cada dia da semana nós estamos na cidade. E em Goiânia, que vocês não deixaram Goiânia. Goiânia, Anápolis ali, né? Anápolis? Anápolis, Goiânia, Goiânia. a gente vamos toda quinta e toda sexta. E Anápolis toda terça. Legal. E o que tem mais lá, Aline? Assim, se a pessoa quiser ir para festa de aniversário, fazer uma encomenda, quais são os seus produtos lá? Tem um bolo de aniversário? Tem os bolos de aniversário, tem os doces gourmets, tem os doces tradicionais, né? O famoso brigadeiro. Nós também trabalhamos com cone trufado, trabalhamos com ovos de Páscoa, né? Na época. Natal também temos as sobremesas de Natal, também trabalhamos. Então a gente tem uma cartela muito grande. Suspiro, pipoca gourmet. E as pessoas encontram aonde? Que nós vamos divulgar isso aqui, essa gravação. No Onde é que nosso- elas podem te achar No e nosso verificar Instagram, né? Aham. MG Bolos, lá tem um link que cai diretamente no nosso WhatsApp. WhatsApp. E aí a gente consegue fazer o orçamento direitinho. E também encomendas corporativas, né? Das datas assim, tipo Outubro Rosa, Dia da Mulher, Dia das Mães. As empresas sempre gostam de homenagear, né, seus colaboradores. E eles sempre encomendam da gente e a gente tenta atender o público mais diverso, né? Com uma quantidade diversa de produtos. Não só especificamente os copos e os bolos no pote, mas a gente tenta acompanhar todo esse mix de produto. Legal. E você tá fazendo morango do amor? Que virou uma febre aí esse negócio. Então, morango do amor eu não fiz. Não fez? Eu fiz para consumo próprio. Aham. Eu pensei que iria ser mais difícil, porque a calda dá um pouquinho mais de trabalho. Eu pensei, cara, eu não vou conseguir chegar nesse ponto dessa calda aí. Deu certo. Mas pelo fato da gente já ter uma demanda dentro da nossa confeitaria, não consegui incluir mais uma demanda, né? Então, assim, eu cheguei à conclusão que essa onda do morango do amor, que Deus poderia abençoar outras pessoas, né? Sem dúvida. Voltando para esse produto específico. Eu resolvi ficar mais reclusa no nosso produto mesmo. Legal. E aí, Henrique, você começou vendendo 5. Quanto é a média que você vende aí por dia hoje? Mais de 500 unidades. Mais de 500? Mais de 500 Cara, unidades. que benção, hein? Mais de 500. É muita coisa. Graças a Deus. E consegue produzir tudo isso lá, Aline? Todos os dias. A nossa produção é produção diária. Todos os dias Tudo nós... que você produz no dia, você vende no dia. Isso. Produção dos recheios, dos bolos, das geleias, né? Porque o maracujá vai uma geleia. O Red Velvet com morango não tá aqui, mas também tem a geleia de morango. É tudo produzido no dia. O mousse é batido no dia. Todos os recheios é tudo produção diariamente. E tem alguma pessoa, alguma confeitaria que te inspirou nisso? No início teve a Paula Larissa, não sei se vocês conhecem, hoje ela não é mais Não atuante no conheço. mercado. E é uma das grandes referências, né? A Paula Larissa foi... A história de vida dela é muito inspiradora. Uma mãe começou para sustentar as suas filhas e aí começou assim, ela foi o mais alto do auge dela, ela conseguiu atingir, né? E hoje, com os bolos de aniversário e com outros departamentos, tem a Rica Doces, que é uma pessoa espetacular. Ela é incrível, assim, que ela consegue... É uma professora... Ela tem uma mente mirabolante, aquela mulher, porque ela consegue passar o conhecimento, assim, como se ela abrisse sua cabeça e jogasse todo o conhecimento dentro da sua cabeça, assim. E então é a pessoa que a gente vem trabalhando, todo o curso que a gente consegue extrair, a gente tem trabalhado para conseguir agregar conhecimento, melhorar e agregar um mix de produto que nós temos. Elas são aqui de Brasília? Sim,
Legal. A Rica é da Ceilândia. As duas eram a Paula era da Ceilândia e a Rica Doce também é da Ceilândia. Aqui no plano famoso é a Maria Amélia, não sei se vocês conhecem, a confeitaria. Que tem uma história bacana também. Começou assim pequeno, e aí por conta da qualidade ela foi crescendo. Hoje ela tem uma fábrica no Jardim Botânico, e ela chegou a abrir cafés, umas confeitarias assim um comércio, né? Onde é que vocês pretendem chegar? Vocês pretendem chegar, né, em abrir uma loja, um comércio, uma confeitaria? Ou vai ser casa? Porque aqui tá a confeitaria artesanal, vai ficar dentro de casa? Assim, eu acredito muito na essência, né? A essência acho que é o ponto de partida para tudo. Eu costumo falar para eles lá que eu não tenho vontade de crescer ao ponto de perder essa sensibilidade com as pessoas que estão me ajudando a crescer, que são os vendedores, meus supervisores, enfim. Mas o meu objetivo, até brinco com ela, acho que a gente só vai se sentir realizado ou realmente firme no mercado quando Deus der a oportunidade de abrir a primeira loja física. E você vê uma pessoa sair da sua própria casa e ir atrás do seu produto. Acho que vai naquele, poxa, estou realizado. Legal. Eu tenho para mim, tá mais ou menos por aí. Assim, eu tenho um desejo muito grande de ter uma loja física, ter um mix bacana, ela tem umas ideias muito boas de montar uma confeitaria junto com uma cafeteria, um ambiente que dá para a pessoa, não é aquele ambiente só doce. Eu posso fazer um lanche bacana, posso sentar, trocar uma ideia com um amigo meu, ou continuar fazendo meu trabalho aqui. Essa é a ideia, montar um ambiente aconchegante, que você não pense nele só para comer. Um local que você fica à vontade. Pô, eu vou ali é um ambiente tranquilo, sossegado, tomo meu café, faço um lanche, faço uma reunião com um amigo. Essa é a nossa ideia inicial. Bacana. Deus vai abençoar. Amém. Eu creio, eu Não, acredito. porque qualidade, olha, não falta, pelo amor de Deus. Isso aqui é Eu gostoso demais, demais mesmo. Eu adoro doce, isso aqui é muito bom. E, Henrique, vender não é fácil. Mesmo que você tenha muita qualidade, você também precisa ter o tino ali para venda. Sim. Você é um vendedor. Você trabalhou com vendas muito tempo, você conhece como é que acontece isso. Como é que você motiva a tua equipe lá? O que você fala para eles para melhorar? Assim, qual o toque que você dá? Que você vê o pessoal meio... Cara, assim, não tem como correr da verdade, que é o famoso capitalismo, né? Vivemos o capitalismo. Não tem pra onde você correr. O capitalismo, a política e a religião, por mais que você não queira unir, estão juntos, cara. Não tem como. Então, assim, eu sou muito realista com meus vendedores. Com todos que trabalham comigo. Muito. Muito. Ao ponto, assim, de muita gente se assustar. Então, eu não procuro ficar inventando aquilo que eu não vou cumprir. Então, assim, eu acredito muito no elogio. Faz bem pro seu ego. Mas não enche sua geladeira. Não pague a sua conta. Então, tudo que os meus meninos fazem em prol da empresa, a melhor maneira de motivar é o financeiro. Então, eles entendem que tudo que eles fizerem, eles vão ser beneficiados financeiramente. Então, eles sabem que o ponto de partida é esse. Se a empresa crescer, eu estou junto. Se a empresa evoluir, eu estou junto. Eu até brinquei agora recentemente com eles. A gente acabou de adquirir um bebedor de água lá e tal. Aí eu brinquei, quanto mais é dado, mais é cobrado, né, gente? Temos agora, era uma garrafa de 1 litro para todo mundo brigar por ela. Agora já tem ali 25 litros para você ficar à vontade de beber. Eu até brinquei hoje, foi engraçado. Depois do bebedor, tô vendo ninguém bebendo água. Vocês correm aí e bebem água. Custou caro. Aí eles correram lá e começaram a beber água. Ainda mais na seca agora. Então, Beber muita água. vocês me ajudam aí. Então, assim, então esse é a minha visão. Trabalhando para as pessoas, eu entendi que realmente o dinheiro não é que ele te compra. Não é dinheiro é tudo. Não tô falando isso. Ele não manda em mim. Eu que tenho que dominar ele. Porém, sinceramente, é 80% de tudo hoje. Com ele você faz, não vou falar tudo que seria muito dramático, mas 80%. Então eles entendem isso e eles sabem que esse é o despertar. E eu procuro conversar com cada colaborador meu de uma maneira individual, porque eu entendo que cada ser humano tem um gatilho onde você desperta, né? Um é um filho, outro é a família, outro é um sonho de um curso, uma faculdade. Quando você acha esse gatilho, você consegue motivar mais a pessoa, entendeu?
Se a pessoa tem um propósito, né? Isso, Que ela, você um precisa achar lugar esse que ela foco. queira chegar. Isso, e é importante sonhar. As pessoas precisam sonhar. Onde é que ela quer estar daqui 10 anos? Né, vocês querem estar com a confeitaria lá com negócio, com café, para receber pessoas, as pessoas possam conversar. Isso é um sonho. E tem um caminho para chegar lá. E só de Sim. você ter isso na sua mente, você fica mentalizando esse sonho, Deus está vendo. E ele vai ajudando você a chegar lá. Eu acredito muito nisso. Sim, com Né, de certeza. você. E se você fica ali em casa como coitadinho, sempre sonhar no que você pode ser, reclamando e se vitimizando, você vai ficar ali. Ninguém vai fazer as coisas por você. Então eu Com acredito certeza. nisso. Isso aí. Não. Bacana. Olha, muito bom. Você aí que nos assistiu, se quiser fazer alguma encomenda, conhecer um pouco mais, entre aí no Instagram MG Bolos, confeitaria artesanal. É uma delícia esse de banoffee aqui. Depois o Thiago vai experimentar, o Claudio vai experimentar, os outros aqui, eu vou experimentar também outros, mas realmente muito gostoso. Eu adoro banoffee. Vocês estão de parabéns, parabéns mesmo, Aline. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Se vocês gostaram desse podcast, dessa entrevista, se inscreva no nosso canal, aperte aí no sininho para receber informações de novas entrevistas que a gente vai fazer. Vamos trazer outras pessoas, outros empreendedores com histórias inspiradoras aqui como a de vocês dois. E compartilhe esse vídeo também, para que outras pessoas possam ver, conhecer aqui a MG Bolos. Vamos fazer Brasília inteiro, o Distrito Federal inteiro conhecer vocês, para ter muita demanda, para vocês também poderem prosperar cada vez mais e realizar o sonho de vocês. Muito obrigado por terem vindo aqui hoje. Obrigado. Sempre é bom.